Mefibosete era um homem deficiente desde a infância, esquecido e desprezado, mas que, após uma reviravolta impressionante em sua vida, foi acolhido com dignidade em Israel, a ponto de se assentar à mesa do rei. Essa história é bastante conhecida, já que para muitos, Mefibosete virou um emblema de alguém que saiu da miséria para a abundância. Ele representa a transição da humilhação para a honra, da invisibilidade para a nobreza. No entanto, há uma parte desse relato que costuma ser ignorada. Um trecho que raramente é lembrado em sermões, louvores ou estudos. E talvez seja exatamente por revelar um lado mais doloroso e menos glamuroso da sua trajetória. Pois é, existe uma continuação dessa história que quase ninguém gosta de destacar. Trata-se de um momento em que Mefibosete foi enganado, sofreu injustiça e perdeu novamente tudo o que havia recebido. Isso mesmo. Todos os seus bens e conquistas foram entregues a outro homem. É curioso como se omite essa parte tão significativa. Afinal, a história dele vai muito além de uma ascensão gloriosa. Quer entender melhor tudo isso? Então continue neste vídeo e conheça a fundo quem foi esse personagem tão marcante nas Escrituras. Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul, pertencente à linhagem real de Israel. Isso significa que ele era herdeiro legítimo da realeza, com sangue de rei correndo em suas veias. E um fato relevante: ele era sobrinho de outro homem que também tinha o nome de Mefibosete. Este outro era filho de Saul com sua concubina Rispa e acabou tendo um destino trágico. Junto com seu irmão Armone, foi entregue por Davi aos gibeonitas e executado. Esse episódio está ligado àquele momento tocante em que Rispa vigia os corpos dos filhos. Tudo isso mostra a complexidade da família de Saul e a importância de não confundir os personagens. O Mefibosete, que é o foco deste vídeo, foi poupado da morte por causa da lealdade de Davi a Jonatas. Enquanto seu tio foi executado, ele sobreviveu graças à aliança feita entre os dois amigos. Essa distinção entre os dois personagens com o mesmo nome é crucial. Ambos pertencem à mesma família, mas tiveram destinos diferentes por razões específicas. Um foi considerado ameaça ao trono, o outro foi protegido por causa de um pacto. E esse pacto revela muito sobre o caráter de Davi e seu compromisso com a palavra dada. Um contraste marcante entre justiça, promessa e misericórdia. Sobre o nome Mefibosete, existe um debate entre estudiosos a respeito de sua origem e significado. Em diferentes versões bíblicas, ele aparece como Merib-Baal, Merib-Baal ou até Memphi-Baal. Essas formas podem significar desde herói de Baal até aquele que luta contra Baal. A palavra Baal significa senhor, mas sua associação com divindades pagãs tornou o nome impróprio. Por isso, os escribas hebreus substituíram o Baal por Boché, que significa vergonha. Assim, o nome passou a carregar o sentido de aquele que traz vergonha. Não é, de fato, uma designação muito agradável ou nobre. A história de vida de Mefibosete foi repleta de tragédias, perdas e desilusões. Ele nasceu como príncipe, herdeiro do trono, mas isso durou pouco tempo. Com apenas 5 anos, sua vida mudou completamente após uma derrota militar. Seu avô Saul, seu pai Jonatas e outros familiares foram mortos em combate contra os filisteus. Diante da notícia, a ama de Mefibosete fugiu desesperada para protegê-lo. Porém, durante a fuga, o menino caiu e ficou incapacitado nos 2 pés, um evento traumático que marcou o início de uma longa jornada de dor. Após esse episódio, Mefibosete foi levado para a cidade de Lodebar, localizada na fronteira oriental de Gileade. A cidade ficava a leste do rio Jordão, também conhecida por alguns como Debir. O nome Lodebar pode significar sem pasto ou terra deserta, dependendo da pronúncia.
No entanto, apesar da tradução popular, Lodebar não era um local sem relevância. Ao longo da história, foi alvo de conflitos entre israelitas, sírios e assírios. O profeta Amós chegou a fazer um trocadilho com o nome da cidade em sua profecia. Na casa de Maquir, filho de Amiel, Mefibosete passou a viver sob cuidados e proteção. Durante esse período, ele também teve um filho chamado Mica, o que mostra que sua vida seguiu mesmo em meio ao exílio. Cerca de 20 anos depois, Davi, já como rei consolidado de Israel, lembrou-se da aliança com Jonatas. Em busca de cumprir essa promessa, ele perguntou se restava alguém da casa de Saul a quem pudesse demonstrar bondade. Nesse momento, Ziba, antigo servo da família de Saul, revelou que Mefibosete ainda vivia. E mesmo sendo deficiente, Davi mandou buscá-lo de imediato. A resposta de Ziba ao rei pareceu carregada de preconceito, destacando a limitação física de Mefibosete. Talvez ele quisesse desestimular Davi, dando a entender que o jovem não tinha utilidade alguma. Mas Davi ignorou esse julgamento e demonstrou compaixão e misericórdia. Essa atitude é vista por muitos como uma representação da graça divina. Deus também acolhe aqueles que o mundo considera inúteis ou indignos. Ele estende a bondade para quem não tem mérito. E foi assim que Mefibosete foi tirado de Lodebar e trazido à presença do rei. Davi restaurou a honra de Mefibosete e lhe devolveu todas as terras de Saul. Além disso, ordenou que Ziba e seus filhos servissem a ele e cuidassem de suas propriedades. Mefibosete passou a comer diariamente à mesa do rei, como se fosse parte da família real. Tudo parecia finalmente estar bem para aquele homem. Mas essa paz durou até o momento em que Absalão, filho de Davi, se rebelou contra seu pai. Nesse contexto de tensão, Ziba aproveitou para atrair Mefibosete. Ele levou mantimentos a Davi e aproveitou para difamar o neto de Saul. Ziba acusou falsamente Mefibosete de ter permanecido em Jerusalém por cobiça ao trono. Disse que ele acreditava que o reinado voltaria à sua linhagem. Davi, abalado pela situação e provavelmente sem investigar a fundo, acreditou na mentira. Imediatamente, ele transferiu todos os bens de Mefibosete para Ziba, um ato de extrema injustiça, já que Mefibosete era inocente. Pior ainda, Ziba saiu impune, mesmo sendo desleal e ardiloso. Tudo isso mostra como, em tempos de crise, decisões precipitadas podem causar grandes danos. Quando Davi retornou a Jerusalém, após a morte de Absalão, Mefibosete foi ao seu encontro. Ele estava visivelmente abatido. Não cuidou da aparência durante a ausência do rei. A Bíblia relata que ele não lavou os pés, nem as roupas, nem a barba, em sinal de luto e fidelidade. Ao ser questionado por Davi, ele explicou que Ziba o enganou e o impediu de partir. Explicou que havia pedido para que Ziba preparasse o jumento para acompanhá-lo, mas foi deixado para trás. Mefibosete ainda declarou que não se importava com os bens, desde que o rei estivesse bem. Davi ouviu o relato e pareceu convencido de sua sinceridade, mas não lhe devolveu tudo. Preferiu adotar uma posição neutra e sugeriu que os bens fossem divididos entre ele e Ziba. Não se sabe o motivo exato dessa decisão, e a Bíblia não detalha isso. Alguns estudiosos acreditam que Davi estivesse emocionalmente fragilizado e sem energia para lidar com mais conflitos. Outros pensam que Davi ainda carregava dúvidas sobre a versão apresentada. De todo modo, a divisão dos bens foi uma solução paliativa e não verdadeiramente justa. Surpreendentemente, Mefibosete não questionou nem reclamou da decisão do rei. Ele demonstrou desapego total aos bens materiais e disse: "Deixa que ele fique com tudo agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar." Essa fala revela um caráter nobre, fiel e abnegado.
Mostra que sua lealdade a Davi estava acima de qualquer posse ou riqueza. Mesmo injustiçado, preferiu manter a honra. Essa atitude é rara e poderosa, uma verdadeira lição de integridade e humildade. Infelizmente, quando se prega sobre Mefibosete, essa parte quase sempre é esquecida. Muitos se concentram apenas na transformação de vida e na prosperidade que ele recebeu. É fácil falar do homem aleijado que saiu do anonimato para a mesa real. É mais difícil contar sobre sua traição, perdas e fidelidade, mesmo sem recompensa. O verdadeiro ensinamento dessa história vai além da vitória e do reconhecimento. Trata-se de manter princípios e fé, mesmo quando tudo parece desmoronar. É sobre confiar em Deus mais do que nas bênçãos visíveis. A história de Mefibosete não é sobre sucesso financeiro ou posições elevadas, mas sobre caráter. Mesmo em meio à dor, injustiça e abandono, ele não perdeu seus valores. Ele demonstrou que há algo mais valioso do que heranças e riquezas, a comunhão com o rei. Para ele, não fazia sentido estar na corte se o rei escolhido por Deus não estivesse no trono. Mefibosete focava no plano divino, não em benefícios pessoais. E isso é o que torna sua história tão marcante e transformadora. Agora, escreve nos comentários se você já conhecia a história de Mefibosete na Bíblia. E aproveita para assistir ao vídeo sobre Jonatas, pai de Mefibosete, que está aqui disponível. Se quiser se aprofundar no conhecimento bíblico, você também pode estudar teologia conosco. As informações estão disponíveis na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não perca a oportunidade de entender ainda mais as verdades profundas que a palavra de Deus nos ensina. Mefibosete é muito mais do que uma história sobre queda e ascensão. É sobre fidelidade, humildade e propósito.